A paz do Senhor Jesus a todos do canal Blinde o Coração e Receba Vida e das minhas redes sociais. Deus abençoe a mim, Deus abençoe a você, Deus abençoe seus familiares de longe e de perto neste lindo dia. Bom dia aos vizinhos da direita, da esquerda, da frente e da retaguarda. Deus abençoe as autoridades civis, militares e eclesiásticas do nosso país, as autoridades auxiliares de todas as esferas, dos três poderes, executivo, legislativo, judiciário. Deus abençoe todas as nações. Glória a Deus. E Deus abençoe os enfermos, Deus abençoe os jovens, as crianças. Deus abençoe os viúvos e as viúvas, os peregrinos. Hoje estou aqui para trazer algo de Deus para o seu coração e para o meu coração. Glória a Deus, que você receba com muito amor. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero perguntar para você hoje, você sabe ouvir a voz de Deus? Então nós vamos aprender hoje a ouvir a voz de Deus, para que essa semente venha a ser plantada no nosso coração e que venha para a nossa mente, para a renovação da nossa mente. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. E você ouvindo a palavra de Deus, ela vai fixando no seu coração e na sua mente. Você vai começar a meditar, a contemplar, e também você vai começar a aprender a ler a Bíblia. Você que não sabe ler, você vai buscar se esforçar para ler a palavra de Deus, buscar auxílio de um professor, que ele possa te alfabetizar de forma correta. Você vai tirar aquilo que está impedindo de você ler a Bíblia. O que é? Problema visual? Procure um médico oftalmologista para estar, então, passando um óculos para corrigir sua visão e você possa enxergar bem as letras, para que você possa procurar um otorrino, para que você possa ouvir bem. Quando nós falamos, nós ecoamos som, e aí esse som vai para a nossa mente. Ou para você que é uma pessoa que tenha dificuldade, é surdo-mudo, procure um professor de Libras para estar te orientando aí, para você aprender aquelas letrinhas naquela maquininha que foi feito para auxiliar o surdo-mudo. Se você tem deficiência visual também, você lê através daquela maquininha lá. Bom, de forma que nós devemos examinar as escrituras. Por quê? Porque vós cuidais ter nela vida eterna, e são elas que nos testificam de Deus, de Jesus.
Então busque tirar todos esses impedimentos para você buscar a compreender, entender e ouvir a Deus, porque a Bíblia é a palavra de Deus e ela se revela a você. E o nosso querido amigo professor Espírito Santo, ele nos dá poder para que essa palavra seja revelada em nossos corações. Vamos louvar bem alegremente ao Senhor? Eu vou louvar ao Senhor com o hino da harpa cristã 291. Você tem harpa cristã? Não? Busque adquirir uma harpa cristã. Tem bíblias que já tem harpa cristã. Tem de letra pequena, letra grande, de todo tipo de letra. Mas contanto que você tenha uma Bíblia, tenha uma harpa cristã em mãos. Tá bom? Então vamos lá, eu vou oferecer ao nosso Deus. Querido Deus, recebe esse louvor, essa adoração. Ah, Senhor, porque eu te amo, te adoro e te exalto, meu Deus. Meu Deus, vem me usar como vaso de honra nas tuas mãos para levar a tua palavra para esse irmão, para essa irmã, e para que eles possam compreender e entender a tua palavra hoje, nesse devocional de hoje. É que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém? Hino da harpa cristã 291. Rude cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Esta cruz tem para mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma
coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Glória a Deus, aleluia. Recebe, Jesus, meu louvor, minha adoração, o louvor desse irmão, dessa irmã. Recebe a nossa adoração, Senhor, e que se abra-se o céu e o Senhor possa derramar vossas bênçãos sem medidas para cada um de nós. É o que eu te peço, nos dá entendimento da tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, eu te clamo, eu te peço, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Desde que o mundo foi mundo, os mais fortes procuram exercer poder sobre os mais fracos. Desde que o mundo foi mundo. E nós que somos cristãos, nós temos o poder do Espírito Santo em nós. Porque ele nos orienta, ele nos é o nosso professor. Então precisamos parar, ter um tempo para ouvir, para contemplar a palavra de Deus. Porque a Bíblia é o nosso manual de conduta. Ela nos instrui como devemos andar. Então devemos criar uma rotina de ler a palavra de Deus, ter um bom dicionário e tirarmos aquilo que está nos impedindo de ler a palavra de Deus. Eu chamo isso das bengalas. Eu começo a ler é porque meu óculos não... Não, é porque você tem preguiça de ler mesmo. Aí você começa a gaguejar, porque os professores de português, eles dizem para nós deixarmos perto da nossa mesa onde estamos estudando, um dicionário. O livro que você vai ler, qual é o livro? É a Bíblia. O cristão lê a Bíblia e livros que o edificam. Então eu aconselho você a iniciar pelo Antigo Testamento, um capítulo de Gênesis, aí vai lá um capítulo do Novo Testamento. E se esforçar de tirar tudo aquilo que está te impedindo. Música alta, som alto, aquilo que tira a tua atenção. Aí os professores falam que nós devemos ler aquele texto no mínimo 10 vezes para começarmos a buscar as palavras que eu não compreendo, que eu não entendo. E começarmos a ter entendimento daquilo que estamos lendo. 10 vezes. No mínimo. Então aí você vai começar a ter comunhão com o
autor das Escrituras. Glória a Deus, aleluia. Hoje eu vou ler aqui a Bíblia. Vamos dar honra a quem tem honra. A Bíblia judaica, traduzida por David H. Stern. Aí lá na frente, o Tanakh, Antigo Testamento, e o Brit Hadash, o Novo Testamento. Tradução do original para o inglês por David, e a Bíblia judaica completa. Foi feita a tradução do inglês para o português por Rogério Portela e Celso Heronildes Fernandes. Eles estudaram bastante, né, para ter essa honra. E quem publicou foi a editora Vida, viu? Glória a Deus. Livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, no versículo 22 ao versículo 32. Eu vou fazer uma breve leitura. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 22. E agora, compelido pelo Espírito, vou para Jerusalém. Não sei o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Ruach HaKodesh me avisa de que aprisionamento e perseguição me esperam. Contudo, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, contanto que possa terminar o percurso e completar a obra que o Senhor Yeshua me confiou, testemunhar as boas novas do amor e da bondade de Deus. Agora escutem. Sei que nenhum de vocês, entre os quais passei anunciando o reino, me verá novamente. Portanto, testifico que de hoje em diante estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de anunciar-lhes todo o plano de Deus. Cuidem de si mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Ruach HaKodesh os colocou como líderes para pastorearem a comunidade messiânica de Deus, que ele obteve com o próprio sangue. Sei que, depois da minha partida, lobos cruéis surgirão do meio de vocês, e eles não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmo se levantarão homens que ensinarão perversões da verdade para atrair os talmidim. Por isso, fiquem alertas. Lembrem-se que durante 3 anos, dia e noite, jamais deixei de adverti-los com lágrimas nos olhos. Agora eu os entrego ao cuidado do Senhor e à mensagem do seu amor e da sua bondade, porque ela pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que têm sido separados por Deus. Não desejei para mim mesmo, prata, nem ouro, nem as roupas de ninguém,
Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram não só minhas necessidades, mas também as dos meus colaboradores. Em tudo, dei-lhes exemplo de que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Yeshua: há mais felicidade em dar do que receber. Ao terminar de falar, Saulo ajoelhou-se com todos e orou. Eles adoraram muito e, abraçando-o, o beijavam para despedir-se. O que mais os entristeceu foi a observação de que eles não mais o veriam outra vez. Eles o acompanharam até o navio. Glória a Deus, aleluia. Então nós vemos aí a palavra Jerusalém, que significa Jerusalém. E nós podemos observar que essa Jerusalém, ela fala da Jerusalém terrena, que existe, e Jerusalém de ouro, aquela que está no céu, aonde nós vamos morar, aonde nós vamos habitar, nos esforçando, fazendo aquilo que o apóstolo Paulo nos ensinou. Ruach HaKodesh, o Espírito Santo de Deus. Esse é o significado. E também ali, aleluia, onde fala Talmidim, está falando de discípulos. E nas nossas Bíblias em português, fala em apóstolos. Mas, na verdade, Paulo estava falando de Yeshua, de Jesus. E que todos nós, tanto grande como pequeno, tanto rico como pobre, tanto leigos quanto cultos, somos discípulos de Jesus. Todos estamos no mesmo nível. Aleluia. Quando o apóstolo Paulo diz que estamos ligados pelo Espírito Ruach HaKodesh, fala acerca do Espírito de Paulo, que o Espírito dele estava ligado ao de Yeshua, e que o Espírito Santo estava habitando nele, e que ele andava sob o controle do Espírito Santo. E ele foi impelido, então, a ir a Jerusalém como discípulo obediente a Yeshua, a Jesus. Ele sabia o que estava esperando ele. Aflições, sofrimentos o aguardavam lá. Mas ele continuava e sempre continua, glória a Deus, como eu e você, o apóstolo Paulo confiava em Deus, em Adonai. Porque isso poderia redundar em vida ou em morte para ele. Ele sabia das aflições que poderia morrer em levar a palavra de Deus com amor para as pessoas. Mas ele confiava no Senhor e confiou até no último momento
que ele iria morar no céu. Glória a Deus, aleluia. O Espírito Santo revelou a Paulo dessas tribulações que ele ia percorrer. E ele disse que nada disso ele tinha a vida por preciosa, porque ele confiava em Deus. Mesmo assim, deve ser eu, deve ser você. Não importa o que vamos passar, devemos perseverar na presença de Deus e pedir ajuda, pedir força ao Espírito Santo, nos derramar na presença de Deus, orarmos, vigiar, orar, santificar nossa vida. Não importa se A, se B, se C te critica. Não importa. O mais importante é o meu caráter diante de Deus. Deixe que critique. Ore por eles. Orem, o Senhor fala para nós orarmos pelos nossos inimigos. Então, o mais importante para Paulo era cumprir o ministério para o qual Deus o chamou. Foi Deus que chamou você? Amém! Que isso venha se confirmar através das suas atitudes, através dos seus atos perante Deus. Porque o julgamento da minha vida cabe a Deus, não é o homem. Se ele está te olhando, se ele está vendo a tua roupa, se ele está vendo o teu exterior, Deus está vendo o teu coração, o teu interior. Então é Deus que está te orientando. Você vai sendo transformada. Você, homem, vai sendo transformado dia após dia. Ninguém sabe o que você passa na sua casa. Ninguém vai pagar suas contas no final do mês. Então, olhe para o autor e consumador de todas as coisas. Olhe para o alvo, que é o céu. Olhe para Jesus. Aleluia. Então, faça a obra de Deus com alegria, com confiança. E Ele está nos dando força a cada dia. Devemos engrandecer a Deus na pessoa de Yeshua, na pessoa de Jesus. E agradecer pela sua morte na cruz. Ele era inocente, ele verteu seu sangue na cruz, por mim e por você, para que nós possamos todos morar no céu. Para Paulo, a vida e o serviço para Cristo são representados como uma carreira ou uma corrida que se deve correr com absoluta fidelidade a Yeshua, a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Devemos
assim como o apóstolo Paulo, se preocupar nós mesmos de não carregarmos em nossas mãos sangue inocente. Como assim sangue inocente? Em puxar o tapete do irmão, em criticar o irmão, em matar o ministério do irmão, e ir para as redes sociais criticar A, B ou C. Então, isso é carregar sangue inocente nas mãos. Quando eu faço um pequenino de Jesus se desviar, se ridicularizar da palavra de Deus, eu estou carregando sangue inocente nas mãos. A palavra sangue, ela é empregada no sentido de derramamento de sangue, o crime de provocar a morte de alguma pessoa. Não é somente com o tiro, com a faca, que nós derramamos sangue inocente. É com a língua também. É com a língua. Pastores, pastoras, discípulos de Jesus, pregadores, pregadoras, evangelistas, obreiros, que vivem pregando de uma forma que não é amorosa. Da boca deles só sai flechas para maltratar e machucar o coração dos irmãos. Os irmãos que vão ali na igreja buscar Deus, buscar um alívio para suas almas. Porque em casa eles estão oprimidos, estão tristes, muitas vezes não têm o que comer. Você já pensou que essa irmãzinha, ela pode ir na igreja com a blusa curta, com a mini saia ou com um short, porque ela é aquilo que ela tem para vestir? Você já viu que um irmão vai de calça jeans porque é aquilo que ele tem para vestir? Que ele vai de camiseta porque é aquilo que ele tem para vestir? E devemos meditar. Aleluia. Que quem transforma o homem não é eu e nem você. É o Espírito Santo de Deus que transforma o homem de dentro para fora. Então, igreja, precisamos ser amorosos com as pessoas, sermos misericordiosos. Assim como Deus foi misericordioso comigo e com você, que Ele tenha misericórdia daquela pessoa, que você tenha compaixão daquela alma, que você possa estender a mão, dar um copo d'água para beber para aquela pessoa que está sedenta, que está faminta, dar um prato de comida. Porque se essa pessoa morrer espiritualmente, por minha causa ou por sua causa, Deus vai cobrar isso de mim e de você, naquele grande dia do julgamento. Afasta-te de mim, eu não te conheço. A mesma coisa é as profecias, as profetadas, as adivinhações dentro da igreja de Cristo Jesus. O pastor prega lá no púlpito, aí daí a pouco vai uma fila de pessoas, o pastor acabou de liberar bênçãos, acabou de falar da palavra do amor de Deus, que quem transforma o coração do homem é a palavra de Deus, é o Espírito Santo. Aí vem a fila de pessoas para ser revelado pelo irmão, pela irmã, com adivinhações,
E pode ser até Deus usando aquela pessoa, mas não é. Aquilo é um espírito de rebelião dentro da igreja. Você tem que botar a mão na cabeça da pessoa quando Deus autoriza. E eu te abençoo em nome do Senhor Jesus. Porque você já recebeu a bênção do pastor lá no púlpito, do pregador, do mensageiro da palavra. E a pessoa não satisfeita, porque desconhece a palavra de Deus, estão em desobediência. Glória a Deus, aleluia. Se o pastor, se os discípulos não quiserem serem culpados pela perdição das pessoas, que estes pastores, esses discípulos de Jesus, esses mensageiros, que eles declarem a vontade de Deus para o povo. E a vontade de Deus está aqui. Ela é boa, perfeita e agradável. Aleluia. O apóstolo Paulo fala: estou limpo do sangue de todos. E que você, meu irmão, minha irmã, esteja limpo do sangue de todos. Olhai para o rebanho. Então nós devemos olhar para os nossos deveres enquanto seres humanos, em cumprir o ID que o Senhor Jesus nos revelou através das Santas Escrituras. O apóstolo Paulo, ele diz aí que os lobos cruéis, movidos pela ambição, para edificar, para aumentar, para criar seus próprios impérios, suas próprias igrejas, sai debaixo da autoridade dos seus pastores, dos seus líderes. Eles se rebelam, glória a Deus, aleluia, para irem criarem seus próprios ministérios. Isso é ambição, isso é amor ao dinheiro, isso é amor ao poder, ou à popularidade. Eles querem ter popularidade. São impostores na igreja. Estão dentro da igreja para se amostrarem. Para dizer que a estrela deles brilha mais do que a do outro. Eles puxam o tapete dos irmãos. Quantos irmãozinhos, quantas irmãzinhas não estão sentados nos bancos do púlpito, nos bancos da igreja, melhor dizendo, são humildes, mas são pessoas usadas por Deus. Aí ele fala: perverterão o evangelho original. Eles pregam pervertendo a palavra de Deus, modificando a palavra de Deus, para terem muitos adeptos. Eles repudiam
ou rejeitam as verdades fundamentais da Bíblia. Lembra que eu falei lá no início que o mais forte quer se sobrepor ao mais fraco? E às vezes aquele irmãozinho mais fraco conhece mais, tem mais intimidade com Deus, glorifica a Deus. Ele não fica aí pelas ruas tocando trombone. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eles acrescentam na Bíblia, ou acrescentam nos seus púlpitos, ideias filosóficas, ideias humanistas, sabedoria ou psicologias, misturando a doutrina de Jesus Cristo e práticas do mundo com coisas dos ensinos malignos da nova era, ou do ocultismo, ou do espiritismo. Eles toleram atos imorais dentro da igreja, contrários à palavra do Senhor. Que são chamados os falsos mestres. Eles estão no meio de nós, estão dentro da igreja. Eles estão no meio de nós. Que esses lobos entram no meio do povo de Deus com falsas doutrinas e práticas apostólicas que envergonham o Evangelho. A doutrina de Jesus Cristo é a mesma de Deus que está no Pentateuco. As pessoas estão rejeitando os ensinos por causa dos engodos, por causa de pessoas que não têm o amor de Jesus e que pregam de qualquer jeito, é com gritaria. As pessoas não aguentam mais isso, é com autoritarismo. As pessoas saem da igreja por isso. Devemos fazer um autoexame de consciência de nós mesmos. Como estamos pregando em cima dos nossos púlpitos, apontando o dedo, gritando. Umas revelações que diz que é revelação, mas na verdade é adivinhação. Umas adivinhações, umas revelações sem pé e sem cabeça. O Senhor diz que quando subirmos ao altar, nós devemos ter reverência à palavra de Deus, porque todo aquele que faz contrário é anátema, é amaldiçoado, e a pena é a morte. Então as pessoas precisam da misericórdia e da graça de Deus, que eu seja uma pessoa amorosa, misericordiosa com o irmão, com a irmãzinha, que respeite os princípios deles, da forma que eles aprenderam, e que eles venham a aprender de Jesus através da palavra. A palavra se revela por ela mesma. O Espírito Santo dando poder. No momento, você vai lá falar a palavra de Deus com amor e em amor, e as pessoas vão se despertar. Eu quero ler a Bíblia,
eu quero estudar a Bíblia, eu quero estar na presença de Deus. E elas mesmas, o Espírito Santo vai clareando a mente, clareando o ouvido, vai lendo a palavra, vai ouvindo um áudio com a Bíblia, aleluia, a Bíblia em áudio. Ela vai ter o prazer de ir para a igreja, porque sabe que lá vai ser acolhida amorosamente. Temos que acabar com isso de revelações mentirosas. Devemos ter coragem de chegar para o obreiro, para a obreira. Ter a autoridade de Deus. E falar que isso não é revelação, que isso é adivinhação. Acabar com isso, porque está ferindo os olhos de Deus, o ouvido de Deus, está ferindo a Deus. Então devemos vigiar. Os dirigentes das igrejas, os líderes, precisam vigiar. Devem ter a sensibilidade, o discernimento do Espírito. Daquelas pessoas que são sinceras e que são leais. E aquelas pessoas que não estão com o Espírito Santo. Que estão matando os irmãos. A pessoa vai com o coração aberto para receber a palavra de Deus. E chega lá, recebe uma adivinhação e sai triste. Não houve transformação nenhuma. Da mesma forma que entrou, saiu. Não houve transformação. Mas Deus é misericordioso e justo. E Ele vai lá e arrebanha o seu povo. O apóstolo Paulo diz que não se tornou pesado para ninguém. Que ele tinha a profissão dele, que ele recebia o salário dele e que ele estava ali falando de Deus para as pessoas, falando do amor de Jesus, por amor a Jesus. Ele nunca visou riqueza, nem buscou o enriquecimento através do trabalho do Evangelho. E ele teve muita oportunidade de acumular riquezas. O apóstolo Paulo, ele tinha influência sobre muitas pessoas. Ele realizava milagres através do poder do Espírito Santo. Ele realizava curas no nome do Senhor Jesus. E ali, o povo de coração puro e coração simples, eles doavam de livre e espontânea vontade até as suas propriedades aos líderes. Mas o apóstolo Paulo nunca quis. Ele fazia, ele podia até receber, mas ele distribuía entre os órfãos, os viúvos, as viúvas e o necessitado. Se Paulo tivesse tirado vantagem dos seus dons e da sua posição e da generosidade dos cristãos, poderia ter tido uma vida abastada. Mas ele não fez isso. Não fez assim porque o Espírito Santo dentro dele
o orientava e mostrava para ele que ele deveria pregar o evangelho. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, sempre eu estou dando pausa, porque passa carro de som com músicas. E o youtuber, ele não autoriza música de fundo, tá certo? Por isso que eu dou sempre essa pausa. O apóstolo Paulo, ele foi exemplo. Dentre os obreiros de Éfeso, é um exemplo notável de comunhão e amor que deve haver entre os cristãos. Mas não é aquela comunhão e aquele amor fingido, falso, que você vê que a igreja está ali, glória a Deus, aleluia, somente quando o pastor está. Esquece que Jesus é que está ali nos observando. Não devemos fazer isso? Glorificar e exaltar a Deus somente na frente do pastor ou dos líderes? Não. Devemos glorificar a Deus. Porque se vamos na casa de Deus, é para glorificar e louvar a Deus. Paulo, ele serviu com desvelo, com solicitude altruísta, compartilhando suas alegrias, suas tristezas, e ministrou também em meios de lágrimas e nas provações, porque o apóstolo Paulo era homem, como você. Nós somos humanos, nós temos os nossos problemas também. Não podemos ter um amor fingido. Jesus diz que o amor não seja fingido. O apóstolo Paulo repete isso. Com o coração partido, pranteando ao pensar que não viria mais o rosto do apóstolo Paulo, aquela comunidade ficou chorando, ficou entristecida, porque eles tinham amor um pelo outro. Os anciões de Éfeso, ele viu ali a sinceridade e o amor de Paulo pela obra, e o amor daquela comunidade por Paulo, e o mesmo de Paulo pelaquela comunidade. Era um amor não fingido, para levar o evangelho de Jesus, de Yeshua, todos. Então que você tenha esse amor, que quando você subir no púlpito, você tenha esse amor pelo evangelho. E para isso nós precisamos conhecer a palavra de Deus, conhecer a Bíblia, ouvir, meditar, contemplar, para praticar a palavra do Senhor, como Ele nos orienta. A pessoa que não sabe ler, ela ouve a palavra de Deus e tudo que aquela pessoa fala ali no púlpito pode ser verdade, é tido como verdade. Então é preciso que essa pessoa conheça a verdade, ela mesma se interesse, ela mesma procure aprender a ler. Pode ser através da palavra de Deus, sim.
para não ir ser Maria vai com as outras, para ela saber se aquilo que está sendo pregado no púlpito é falso ou verdadeiro. Para que quando um se levante para profetizar, ela tenha o discernimento de espírito, para saber quando é uma revelação que vem de Deus ou uma revelação que vem do coração do homem. Quando é uma adivinhação. E é somente com a intimidade com Deus, através da leitura bíblica, é que aprendemos. Jesus diz que enquanto tiver uma pessoa que não tenha ouvido, que não tenha lido, que não tenha ouvido a palavra do Evangelho, ele não viria. Isso é bíblico. Então devemos nos esforçar, meu irmão. Você que não sabe ler, se esforce. Busque aí um professor para te ensinar a ler, para você não somente ouvir falar, mas que você possa contemplar, ler a palavra de Deus e se encher da glória e do poder do Espírito Santo, para que Deus possa falar diretamente com você e você possa ouvi-lo através das Santas Escrituras. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe, te guarde e te livre de todo mal. Você gostou? Você deixe seu like, você compartilhe, você se inscreva no canal. Senhor Jesus, muito obrigado por tua palavra. Eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade, não importa onde eu esteja. Eu quero estar no centro da tua palavra, no centro da tua vontade, para levar para os irmãos a palavra verdadeira como ela é. Eu já te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor Jesus te abençoe, te guarde e te livre de todo mal. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá? A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei que horas que você vai estar me assistindo. Deus te abençoe.